O desafio dessa vez, na verdade é o primeiro desafio, é o seguinte, ó. Informe um número. Vou colocar um número qualquer. Por exemplo, 93. Clicando em calcular, ele vai me dizer aqui o resultado final. O número escolhido foi 93, que foi exatamente o que eu digitei. O seu antecessor é 92 e o seu sucessor é 94. E aí, você conseguiu fazer esse desafio? Se você conseguiu, parabéns, mas assista esse vídeo para você ver se a minha solução está parecida com a sua. E se você não conseguiu, assista esse vídeo, porque a solução vem agora, mas tenta não só copiar a minha solução, tenta criar a sua próxima. Roda a vinheta. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à resolução do primeiro desafio do nosso curso de PHP Moderno do primeiro módulo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e como você viu ali no início, antes da vinheta, a gente vai fazer um exercício bem simples e a gente vai colocar ele para rodar tanto no online PHP quanto diretamente no nosso servidor local, né? E você vai fazer uma tarefa muito simples, mostrar qual é o antecessor de um número, qual é o sucessor de um número. No online PHP, como a gente já explicou anteriormente, não tem como a gente ler dados pelo formulário. Então nós vamos, dentro do código, informar esse valor. Porém, dentro do HTML, CSS e PHP, tudo junto, a gente vai começar a fazer uma brincadeira bem legal. Então acompanhe esse vídeo desde o início até o final, que nós vamos dar duas maneiras de resolver ele, uma no online PHP e outra no servidor local. E mesmo que você esteja utilizando somente um deles, vale a pena você entender o funcionamento, porque a lógica eu vou explicar diretamente no online PHP, a execução prática a gente vai ver também no nosso servidor local. Então, sem muitas delongas, para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos diretamente para a resolução do exercício. Ei, você aí! Você conhece alguém que está precisando criar um site ou uma loja virtual, mas não está com tempo ou não tem o conhecimento necessário para fazer uma solução profissional? Pois saiba que a Hostnet, além de uma empresa que oferece hospedagem, também oferece a criação de soluções completas. Então, se você ou se o seu conhecido está precisando de um site, uma loja online ou um ambiente de educação à distância, mas não sabe nem como começar, é só você entrar em contato com a galera da Hostnet e eles podem desenvolver essa solução para você. E se você é de uma das cidades que já tem uma franquia da Hostnet, pode até receber um representante da empresa e falar diretamente com ele, aí direto na sua cidade. Então não perde tempo, acessa agora mesmo o QR Code que está aparecendo na sua tela ou o link que está na descrição do vídeo. Obrigado, Hostnet, pelo apoio constante e voltamos agora à sua aula normal. Então vamos lá. Você entendeu que a gente vai ler um número, então vou criar lá uma variável para o número. Você vai ler o número, a pessoa vai informar um número lá, por exemplo, número 15, tá? Como que eu crio o antecessor e o sucessor? Aqui em PHP fica fácil, né? A gente faz uma variável para o antecessor e faz uma variável para o sucessor. Recebe alguma coisa, certo? O antecessor, o que é o antecessor de 15? Só você fazer a conta. Quem vem antes de 15 é o 14, quem vem depois de 15 é o 16. Então é só fazer assim, ó, o antecessor é o número menos 1 e o sucessor é o número mais 1. Calma que eu já vou mostrar outra forma de fazer. E aí a gente vai conseguir mostrar na tela a solução, que seria o antecessor de num é o antecessor, o sucessor de num é o sucessor. A gente consegue até fazer a quebra de linha, né? Consigo aqui, ó, nova linha e aqui nova linha também. Lembrando que para esse nova linha, quebra de linha funcionar, eu tenho que vir aqui, ó, nas opções e colocar como text area. A gente vai trabalhar dessa maneira aqui. Executando o código, vamos mostrar lá, ó, o antecessor de 15 é 14, o sucessor de 15 é 16, certo? Funcionando bonitinho. E com essa lógica aqui, que é bem tranquila. Só que você não precisa ter nem essa linha. Por quê? Dá para eu fazer sem variáveis. Eu não preciso ter uma variável para guardar o antecessor. No lugar de mostrar o antecessor aqui, eu consigo quebrar essa string aqui e concatenar. Lembrando, não dá para eu fazer a fórmula aqui dentro, não dá para botar a expressão aqui dentro. Consigo fazer assim, ó, diretamente. Posso até colocar entre parênteses para ficar mais claro ainda, tá? Não é obrigatório esses parênteses não, ok? Então eu consigo dizer, ó, o antecessor de num é num menos 1 e o sucessor de num é, ó, quebro a string aqui, concateno com o valor de num mais 1. A gente vai ver que funciona sem problema nenhum. Para mostrar que está funcionando, vou colocar outro valor aqui, ó, 25. Vamos executar. Olha lá, ó, o antecessor de 25 é 24, o sucessor de 25 é 26. Então, dá para fazer dessa maneira sem problema nenhum. O que não dá é para você fazer isso daqui, ó.
botar, ó, no mais 1, no menos 1 assim. Vai falar, então vai ficar, o antecessor de 25 é 24. Não vai mostrar, ó, o antecessor vai dar, não é um erro, né? Ele vai funcionar, ó, o antecessor de 25 é 25 menos 1. Não é isso que eu quero a solução de número vezes 1. E aí você vai pensar assim, mas Guanabara, aqui não deu erro, então meu código está certo. Não é porque você não recebeu uma mensagem de erro que o seu programa está certo. Eu já expliquei isso anteriormente. Quando você escreve um código, por exemplo, esse código aqui não tem erro sintático nenhum. Nenhuma regra de sintaxe foi quebrada. Então não faz sentido o interpretador do PHP, a Zend Engine, te dar uma mensagem de erro, porque não é um erro sintático. Isso é um erro de lógica, é um erro de estruturação. Então, isso daqui não ser mostrado, né, o valor de o antecessor de 25 é 24, não é um problema sintático, é um problema semântico, né, de significado. Então, você pode fazer assim, utilizando a concatenação, certo? Oh, meu Deus, aqui ele está se enrolando. Beleza, dá uma olhada no código, ó. Vou até tirar o cursor daqui, ó. Dá uma olhada no que foi feito. Vamos ver se esse aqui está funcionando, 25. Tem um problema aqui. Ah, tá. Ó, ele está dando um erro aqui do menos 1. Vou colocar os parênteses aqui. Realmente os parênteses estão fazendo a diferença, tá vendo? O antecessor de 25 é 24, o sucessor de 25 é 26. Então eu tive que colocar, sim, os parênteses. Se eu tirar, deixa eu ver aqui, vamos ver se ele vai dar erro aqui embaixo, ou só na subtração. Ó, deu erro, tá? Então ele está dizendo aqui que o recomendável é a gente fazer com parênteses. Ou então faz do jeito anterior, que é utilizando as variáveis antecessor e sucessor. Eu gosto mais, fica mais explícito esse tipo aqui, mas tem gente que fala assim, não, você está gastando memória à toa, criando duas variáveis a mais. Concordo também, eu estou tendo um gasto de memória e essas variáveis não vão ser usadas no futuro. Mas essa é uma outra solução. Porém, não é assim com o Online PHP que a gente quer. O que eu te mostrei lá no início foi uma versão mais bonitinha, né? Utilizando HTML, CSS, né? Deixando o formulário bonitinho. E exatamente essa a solução que a gente vai fazer a partir de agora. Só que, antes de começar, a gente vai reorganizar nossos arquivos. Porque olha só, dentro da pasta do XAMPP, que no caso aqui eu estou usando no Mac, né? Mas se você tiver no Windows, é c:/XAMPP/XAMPP e htdocs. Abrindo a pasta htdocs, eu pedi para você criar a pasta curso PHP. E aqui dentro a gente estava colocando os exercícios. Só que agora eu tenho exercícios que são feitos durante a aula e os desafios que são feitos depois da aula. Então eu organizei mal. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma pasta exercícios. Aí aqui, ó, eu recomendo que você não bote acento agudo no exercícios. E vou criar uma nova pasta chamada desafios. Esses exercícios todos aqui, ó, selecionei todos eles, cliquei no primeiro, segurei o Shift, cliquei no último. Vou jogar dentro de exercícios. Então agora eu tenho exercícios, que vão ser feitos durante a aula, e depois desafios, que a gente vai fazer a partir de agora. Depois eu ainda vou separar isso em módulo, mais para frente a gente reorganiza mais uma vez. Vou ver aqui, ó, meu servidor está ativo, o Apache local. Se você não sabe como fazer, né, assista os vídeos anteriores. Abri aqui, ó, a minha dashboard, vou mudar aqui para curso PHP. Então agora eu tenho a pasta desafios e a pasta exercícios. Vou abrir a pasta desafios, ela está vazia, óbvio, porque a gente não criou o primeiro desafio ainda. O que eu vou fazer aqui? Vou abrir a pasta desafios, né, dentro do Visual Studio Code e vou criar uma pasta nova. Então, tá clicado aqui, ó, desafios, azulzinho. Vou criar uma pasta nova, que é o D001, que é o nosso desafio 001, que é exatamente esse que a gente está vendo agora. Dentro do desafio 001, ó, tá sublinhado aqui, eu vou criar um arquivo que é o index.html. A gente vai fazer tudo separadinho, depois a gente vai organizar melhor. Também vou criar aqui dentro de D01, ó, cliquei dentro de D01, vou criar o arquivo que eu vou chamar de resposta.php, onde a gente vai ter a resposta. Também vou ter um arquivo de CSS. Esse arquivo de CSS está lá dentro, como eu já expliquei, do nosso GitHub, né, o github.com/Gustavo Guanabara. Dentro da pasta PHP Moderno, nós temos o modelo CSS para você baixar. Então, esse style CSS aqui, ó, também vou colocar. Então, eu posso vir aqui, ó, clicar nesse botão, copiar o conteúdo, já foi copiado. Eu também vou, dentro de D001, criar um arquivo chamado style.css. Aqui eu não vou explicar, porque aqui é o curso de PHP, não o curso de CSS. Se você quiser, a gente tem o curso de HTML e CSS, fica sempre no canto superior direito da tela. Aqui em cima, ó, em cima da minha cabeça, você sempre vai ter a playlist para o módulo de HTML também. Aí você assiste módulo 1, 2, 3, 4 e módulo 5 também. Mas pode fazer aqui sem problema, é só copiar o CSS para ficar direitinho. Dentro do arquivo index.html agora, nós vamos criar o código base do HTML,
é só digitar exclamação ou HTML5, aqui ó, HTML 2.5, só clicar aqui, ele cria o código base. Vou mudar aqui para português Brasil e vou criar aqui, ó, tá aqui, desafio PHP. Aqui no body, vou colocar uma área main, que é a minha área principal, e vou colocar o título que você viu lá no início, informe um número. E logo em seguida eu vou ter um formulário. Aí eu vou botar um formulário com o método get, aqui ó, eu já criei um form com um action. Meu action vai ser o arquivo resposta.php. Então eu posso clicar aqui ó, Ctrl espaço e escolher resposta.php. Esse Ctrl espaço ajuda muito a nossa vida, só que você tem que estar parado no lugar certinho, ó. Vou parar aqui entre as aspas, Ctrl espaço, e vou escolher ó, resposta.php. E o método é get. Entre o form e o barra form, ó, vou descer esse barra form aqui, entre o form e o barra form, vou criar aqui um input, primeiro um label, esse label vai ser para o elemento num, a gente já viu que esse label serve para identificar uma caixa de texto. A caixa de texto numérica eu vou criar ó, input, e aí você vai escolher input do tipo number, aqui ó, no Visual Studio Code. O name dele vai ser num, o ID dele vai ser num também. Eu também posso colocar, se quiser, sei lá, no mínimo 0, no máximo 100. Também dá para fazer. Eu não vou limitar, vou deixar o usuário escolher aqui o valor que ele quiser, digitar o número. Outra coisa, vou ter que ter um botão de submissão, então eu boto o input aqui do tipo submit, que é de submissão, e o value vai ser calcular. Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. Para testar, não adianta clicar 2 vezes no index.html. A gente tem que vir no servidor, aqui ó, no servidor, vou abrir a pasta de desafios pelo localhost, aqui em cima é importante que esteja localhost, abro desafios, abro o desafio 1 e ele já vai abrir. Tem gente que vai conseguir abrir, mas não vai funcionar o PHP. Se você clicar 2 vezes no HTML, vai abrir o HTML, mas não vai funcionar o PHP. Outra coisa, deixa eu colocar isso aqui mais bonitinho. Vamos voltar lá no arquivo index.html e vamos colocar aqui embaixo do title, olha a posição aqui, ó. Vou digitar link e vou escolher link CSS. Tá? O nome do arquivo já é style CSS, né? Já fui sagaz e botei aqui o mesmo nome daqui. Mas se você quiser usar o seu, né, o seu próprio arquivo, se ele se chamasse outra coisa, eu posso vir aqui, ó, deixar vazio, href, segurar o Ctrl, apertar o espaço da mesma maneira e escolher o nome do arquivo. Vamos atualizar lá, já está mais bonitinho. Isso tudo foi obra do Style, né? Então eu posso colocar um número aqui, ó, 600, e vou mandar calcular. Obviamente, se eu clicar em calcular, ele vai dar erro no servidor, não tem, né? Esse arquivo não existe, quer dizer, o arquivo existe, mas né, não tem nada feito ainda, porque meu arquivo PHP está vazio. Vou vir aqui, ó, no arquivo resposta.php, também vou criar o código base, pode botar exclamação e botar o código base, ou então você bota HTML5, às vezes não funciona a exclamação. Bota aqui PTBR de novo, botar aqui desafio PHP e vou fazer de novo um main e aqui um H1 resultado final. E aqui vou criar um parágrafo. Esse resultado vai ser gerado através de um código PHP. Então vou vir aqui, ó, criar a minha super tag PHP aqui e vou fazer o seguinte. Primeiro, vou pegar o número e vou jogar dentro da variável. Para eu pegar o número, eu posso usar o cifrão underline request ou cifrão underline get, tanto faz. O nome do elemento é num, tá? Esse elemento num vem daqui, ó, desse name aqui. Então, o nome que tiver aqui dentro é o que eu vou colocar aqui dentro, certo? E aí agora só eu calcular o antecessor, pode ser o vou chamar de A, de antecessor. Cuidado com nomes de variável, a gente já falou sobre isso nas aulas. Meu antecessor vai ser o número menos 1 e o meu sucessor vai ser o número mais 1. Lembrando que já ensinei para você, não expliquei muito, mas ensinei isso aqui, ó, 2 interrogações, que é o operador de dupla coalescência. Se por acaso um num não vier, eu vou colocar o valor 0, certo? Por padrão. Agora é só eu escrever na tela, dentro desse parágrafo. Não preciso botar parágrafo aqui dentro do eco, porque eu já estou com parágrafo aqui fora. Outra maneira é você tirar esse parágrafo daqui e colocar o parágrafo dentro do eco. Mas eu vou fazer o seguinte, vou botar lá, o número escolhido foi N. Aí eu vou botar aqui eco, pode ser tudo no mesmo eco, tá? Mas vou botar um BR aqui para pular de linha, né? Ele quebra para a linha de baixo. O seu antecessor é o valor de A. Vou botar um outro eco aqui com BR. O seu sucessor é, vou botar o valor de S aqui também. Verifica os pontos e vírgula, tudo bonitinho. Vamos ver se está funcionando. Depois eu volto aqui no código para você ver. Então, vou retornar aqui, informe um número,
atualiza isso aqui para ficar bonitinho. Vou botar 254. O antecessor de 254 é 253 e o sucessor é 255. Confere? Vou clicar em calcular e tá lá, ó. O número escolhido foi 254, o seu antecessor é 253, o seu sucessor é 255. Obviamente, tá feia aqui a sua solução porque a gente não colocou o link para o CSS aqui. Mesmo arquivo, sem problema nenhum. Vou atualizar, tá lá o resultado final. O número escolhido foi 254, o antecessor é 253, o seu sucessor é 255. A qualquer momento eu consigo, por exemplo, botar esse 254 em evidência, que ó, é só botar a tag strong, que a gente já viu em HTML, né, que é forte, então isso faz com que ele fique em negrito. Atualizando aqui, ó, 254, tá lá. Antecessor e sucessor, se eu quiser sublinhar, na verdade eu não vou sublinhar, vou botar em ênfase, que é N, e o sucessor também vou colocar em ênfase, que seria o itálico, né, ênfase também. Tá vendo? A palavra antecessor e a palavra sucessor estão em ênfase. Outra coisa que está faltando, que eu vou criar aqui, é um botãozinho para voltar, né? Como você viu lá, o negócio funcionando. Vou fazer isso em HTML, normal. É só botar lá, ó, um botão, e nesse botão eu vou colocar voltar. Já que o nosso CSS está todo bonitinho, olha lá, o botão voltar está todo ali, né? Todo engraçadinho. Outra coisa que eu vou fazer, esse botão voltar ter um ícone na frente. Então eu consigo aqui, ó, usar caracteres Unicode. No caso do PHP, a gente já viu, né? Que é o _U, e aí você coloca o código Unicode aqui dentro. Nós vamos fazer o seguinte, já que a gente não está no PHP, eu vou usar a sintaxe do HTML, que é o e-comercial, #X, e depois boto o código sem chave, sem nada. O código que eu vou botar é o 2B05, que é exatamente o ícone que eu escolhi para o voltar. Ó. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo? A setinha de voltar tá aqui. Quando eu clicar, eu quero voltar. Existem duas maneiras de voltar, tá? A primeira forma é chamando o arquivo index diretamente. Como que eu faço isso? Eu posso botar aqui, ó, um onClick e vou chamar um JavaScript, e eu coloco window.location.href igual, aí entre aspas simples, eu coloco index.html. Aqui eu estou chamando o arquivo index.html, ó. Pausa o vídeo se necessário for, ó. JavaScript, tudo letra minúscula, tudo seguido, tudo em letra minúscula, sem espaço nenhum entre nada, tá vendo? JavaScript, window.location.href igual a, entre aspas, simples, index.html. Vamos ver se funciona. Clicando aqui em voltar, ele voltou, sem problema nenhum. Outra maneira de voltar, que eu acho mais legal, é usar o histórico do seu navegador, em vez de chamar um arquivo específico. Então eu vou tirar tudo isso aqui, deixo só o onClick e as aspas, e eu boto javascript, history.go, isso é, vá para a página anterior, history, go, -1. Também vai ser o mesmo efeito, quer ver? Ó? Vou botar aqui o número 19, calcular. O número escolhido foi 19, o seu antecessor é 18, o seu sucessor é 20. Quando eu clico em voltar, ele me dá a opção de fazer de novo, beleza? Inclusive já com o número digitado. Se eu faço daquela outra maneira, não vem com o número digitado. Beleza? Você segue a gente nas redes sociais? Você sabia que a gente tem perfil em quase todas as redes sociais que existem por aí? Pois então você pode acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e seguir a gente em todas as redes que você tiver perfil. Isso vai ajudar a gente a ter um outro contato com você, um contato mais próximo. Eu vou mostrar nas redes sociais a transformação desse cômodo aqui em um estúdio e sempre que tiver coisa nova, eu sempre aviso lá primeiro. Vai, segue a gente, não custa nada. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Primeiro desafio foi pra conta. Espero que você tenha conseguido. Esse foi bem fácil, mas a gente vai piorando, né? Vai dificultando as coisas mais pra frente. O que importa é que você faça os exercícios, não fica só copiando a minha solução. A solução tá aqui meio que para quando você não conseguir, você ter uma base, ou quando até mesmo conseguindo, você quer ver como é que eu fiz. Tranquilidade? Mas nunca só copie a minha solução, porque você precisa treinar. Você não precisa ficar copiando o código. Eu me despeço por aqui, mas a gente ainda tem muitos desafios para fazer por aí. Um grande abraço, treina bastante e até a próxima. Tchau, tchau.